Bom dia! Já vou pular logo pro assunto, porque o assunto é um pouco extenso, então vamos para a pergunta Deus castiga? Então, quem nunca ouviu a frase, olha, não faz isso, hein? Deus castiga, você vai ver, Deus castiga. Pois é, acredito que todo mundo que está aí me ouvindo já ouviu isso. E eu queria falar um pouco à luz da Bíblia sobre isso. Em Êxodo 34, versículo 6, está dizendo: Então Deus passou diante de Moisés e disse em voz alta: Eu sou o Senhor, o Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia. Não fico irado com facilidade, e a minha fidelidade e o amor são tão grandes que não podem ser medidos. Nesse episódio, Moisés já tinha subido, o monte, descido com os 10 mandamentos. O pessoal lá tinha adorado outros deuses, feito bezerro de ouro, deu uma confusão. E Deus chama Moisés para escrever as leis todas novamente. Ou seja, Deus estava dando uma chance para o seu povo, né? Ele corrigiu, que também tem a ver com educar, mas ele deu outra chance, né? E outras chances. Ao longo da história do povo de Israel, aconteceram muitos sinais de Deus mostrando que Ele estava com eles, né? Teve maná do céu, teve batalhas e que eles venceram, teve coluna de fogo para proteger do frio, teve nuvem para proteger do sol, teve tantas coisas, mas o povo continuava desobedecendo, fazendo deuses para si, lutando com seus próprios braços, fazendo a vontade deles próprios. E Deus continuava mostrando o quanto Ele estava ali presente e que Ele queria levar o povo para a terra prometida, mas o povo que cismava em tomar as suas próprias decisões, não confiando em Deus. E aí, eu quero pular para Gálatas 6, do 6 ao 8. Já está marcadinho aqui. Que diz: a pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem estiver ensinando. Não se engane. Ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida. Pois é, a Bíblia fala, tem até a parábola do semeador sobre a lei da semeadura. Deus nos deu livre-arbítrio. Nós escolhemos as nossas coisas, escolhemos servi-lo ou não, e tomamos as decisões certas ou erradas, a nossa própria escolha. E isso envolve a lei da semeadura. Até quem não acredita em Deus, ainda assim acredita numa lei da semeadura de alguma forma. Você nunca ouviu alguém falando, joga para o universo que ele joga de volta. Pois é, tudo aquilo que você planta, você também vai colher. E aí tem uma frase que eu separei que eu achei muito, muito legal. Eu não consegui achar o autor, mas diz assim: Deus não castiga quem erra, mas por amor pode não interferir nas consequências de nossas escolhas, permitindo que a gente colha a experiência das nossas escolhas e possa aproveitar isso para o crescimento. Ele pode não interferir para que você possa passar pela consequência das suas escolhas, para que você possa crescer, aprender. E isso está muito relacionado com a pessoa dele como pai, né? Deus é o nosso pai. E um pai que não repreende o seu filho é um bom pai? Pois é. Em Hebreus 12, 6 ao 8 diz assim: Pois o Senhor corrige quem Ele ama
e castiga quem ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai. Mas aqui também existem traduções que diz, no lugar da palavra castigo, é educação, educar. Pois o sofrimento de vocês mostra que Deus o está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. Se eu sou filho de Deus de verdade, eu vou ser corrigido por Ele, porque Ele me ama e Ele quer que eu acerte, quer que eu cresça. Se você tem um filho, você está vendo ele errar, você vai deixar ele errar? Às vezes ele vai errar e vai aprender com o erro dele, mas você também precisa orientar. Olha, se você for por aí de novo, pode acontecer isso, você pode ter esse fim. Você já viu uma pessoa fumar e ela não colher aquela consequência dela estar fumando? Uma pessoa que inconsequentemente sobe para fazer uma tarefa num telhado sem aparatos de segurança. Ela pode sofrer a consequência de não estar sendo, como vou dizer, cauteloso com a função que está fazendo. Então, tudo que nós fazemos tem uma consequência dessa escolha. Para terminar, o último versículo, Romanos 4, versículo 25. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Jesus morreu na cruz para pagar por tudo que nós já fizemos e ainda vamos fazer. Pois é, Ele já pagou por tudo isso. Você não vai ser mais condenado pelo inimigo pelos seus atos. Mas isso não anula, o aprendizado, não anula que vamos ter que passar por coisas para crescimento. Aqui diz que Jesus precisou passar por isso para sermos aceitos por Deus como filhos. E pai educa o seu filho. Então entenda as coisas da vida como eu preciso passar por isso para um crescimento, para um aprendizado. Deus me ajuda a ver aqui o que eu preciso aprender para passar por isso e ter certeza, assim como o povo de Israel passou por tudo isso e Deus estava ali com eles, Deus também está conosco através do Espírito Santo. Nós vivemos num tempo da graça. Você tem a sua escolha, né? E aí? Qual serão as suas escolhas? Elas terão consequências. Então, eu queria finalizar o vídeo de hoje pedindo a Deus que abençoe sua família, as suas escolhas, que te oriente, que esteja à frente das suas decisões. E se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, algum comentário, se você acha diferente, deixa aqui embaixo, vamos falar sobre isso. Comente, compartilhe com alguém, curta, por favor, e se inscreva, porque preciso que você se inscreva para eu ter mais acessos no YouTube, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.